Meus amados irmãos que assistem esse vídeo, a graça e a paz do Eterno e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida da sua família. Bom, eu estou tossindo muito, estou com uma febre, mas não importa o que aconteça, o evangelho deve ser pregado. Então, se eu tossir ou a garganta começar a ficar ruim, peço perdão aos irmãos. E logo, ter um microfone de melhor qualidade para os nossos vídeos, tá bom? Graças a Deus, Deus nos ajudou nesse ponto aí. Deus seja louvado. Mais uma vez, né? Bom, esse vídeo, ele é um pedido de um amigo meu, chamado Frank. Meu amigo, perdão a demora. Ele colocou assim: meu amigo, abre aspas. Meu amigo, quando você puder, comente a diferença entre religião, templo e religiosidade. Nesse vídeo, eu vou trazer os três, não somente para o meu amigo Frank, mas também para os irmãos. O que é religião, o que é templo e o que é religiosidade. Tá bom? Eu ia trazer hoje um outro vídeo sobre o Pai e Cristo serem salvadores. Mas como o pedido daqueles que me seguem são prioridade para tirar dúvida, para aumentar a fé, nós vamos trazer esse vídeo hoje, tá bom? Vamos continuar. Bom, primeiro, vamos explicar o que é o templo. Segundo o dicionário Oxford Languages, diz assim: 1. Edifício destinado ao culto religioso. 2. Na Roma Antiga, espaço descoberto consagrado pelos álgeres. Tá bom? Agora, vamos ver o que na Bíblia é o templo. Segundo a Crônicas 2:1, e determinou Salomão edificar uma casa ao nome do Senhor, como também uma casa para o seu reino. Então, na Bíblia, o templo Deus pediu para construir. Abrindo um parênteses aqui aos irmãos, antes desse templo, o povo judeu tinha um templo móvel, tá bom? Que é descrito em Êxodo, mas a ideia aqui não é aprofundar sobre o templo, e sim tirar dúvida e as diferenças, tá bom? Futuramente posso trazer um vídeo aos irmãos detalhadamente sobre o templo, tá bom? Agora vamos aprender o que acontecia nesse templo, tá bom? Hebreus 9, de 1 a 3. Ora, também a primeira tinha ordenança de culto divino e um santuário terrestre. Algumas versões colocam assim: ora, também a primeira aliança tinha ordenanças de culto divino e o santuário terrestre. Então, a diferença entre a primeira aliança e a segunda aliança é quem será sacrificado. A primeira aliança eram animais específicos que Deus mandava sacrificar para nos purificar do pecado. A segunda aliança é Jesus Cristo, que ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, por isso que o método de salvação é pelo sacrifício de Cristo, tá bom? Vamos continuar lendo. Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candelabro e a mesa, e os pães da proposição, e ao que se chama o santuário. Mas, depois do segundo véu, estava o tabernáculo, que se chama Santo dos Santos. Eu não vou colocar a imagem aqui, porque eu não sei quando a pessoa me responderá se me permite direito autoral. E também depois para evitar vídeo, problema no vídeo, se dele cair e tal. Então, para evitar esse problema, não, infelizmente não tem como eu colocar a imagem do templo. Mas os irmãos podem procurar na internet, tá bom? Hebreus 9, 4 a 6. Que tinha o incensário de ouro e a arca da aliança, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro, que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas da aliança. Então, dentro do lugar mais profundo do santuário, né, vamos dizer assim, tinha a arca da aliança, que ela simbolizava a presença de Deus, né, uma simbologia. E dentro dessa arca tinha, né, o maná, que era aquele pão que Deus deu ao povo judeu, o povo hebreu, quando estava no deserto, a vara de Arão que floresceu e a tábua dos 10 mandamentos, descrita em Êxodo capítulo 20, tá bom? E sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombra do propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo o tempo entrava o sacerdote no primeiro tabernáculo cumprindo serviços. Então tinha alguns serviços que o sacerdote cumpria, vamos aprender aqui.
Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo pelos pecados por ignorância do povo, dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Então imagina um santuário que tem dois compartimentos. O primeiro era o sacerdote e o segundo, somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. O sumo sacerdote ele era um intercessor entre o povo e Deus. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é nosso sumo sacerdote, porque ele é o único intercessor hoje. Você não precisa de intercessor, tá bom? Só Jesus Cristo. 9. Que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Então, nesse momento, Paulo, que diz que escreveu Hebreus, ele está fazendo uma comparação entre o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, vamos dizer assim, e a Nova Aliança. Versículo 10 a 12. Consistindo somente em comidas e bebidas, e várias abluções e justificações da carne, impostas até o tempo da correção. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então aqui Paulo está explicando que Cristo, nosso novo sumo sacerdote, como eu já havia dito anteriormente, e que, em vez de sangue de animais, foi o sangue do próprio Filho de Deus. Agora, vamos continuar aprendendo o que é o templo hoje. Infelizmente, muitos cristãos se prendem em quatro paredes. E eles não fazem ideia do que é o templo de acordo com a Bíblia. E vamos ver que a religiosidade, que é um tema que eu vou abordar aqui para vocês, né? Que a religiosidade, ela causa isso. A pessoa acha que é de Deus, acha que está aprendendo o que é correto, acha que estão pregando é certo, mas ela é tão religiosa que ela não consegue ver um palmo na frente dela. Vamos continuar. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então, Deus hoje habita em quatro paredes? Não, ele habita aqui, ó, no meu corpo. Se eu for de Deus, claro, estou dando um exemplo aqui. Tá? Então, Deus habita em mim. Eu sou o templo. E as pessoas se prendem em paredes. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, agora, nesse segundo ponto, o que Paulo está dizendo? Você foi comprado por um alto preço. O Filho de Deus morreu, foi humilhado por nós, sem ter feito nada. Ele tomou sobre si as nossas dores, ele tomou sobre si nossos pecados. Então, o meu corpo tem que glorificar a Deus. E é isso que as pessoas não aprenderam ainda. Eu sou o templo. Então, o meu corpo eu tenho que seguir como Deus deseja. Vou dar um exemplo aqui para os irmãos. A Bíblia diz que eu não posso comer alimentos imundos. Aí o que falam hoje é só orar pelo alimento. Vamos chegar no exemplo da religiosidade e vou mostrar para os irmãos que isso é mentira. A Bíblia não diz isso. A religião diz. A falsa doutrina diz. Deus não diz. Então, é esse que temos que entender. Então, se Deus fala, não faça isso, eu, como servo de Deus, não tenho que dar opinião nenhuma e falar, Senhor, eu te obedeço. É isso que temos que entender. Então, há um tema que está todo misturado, todo conectado. Romanos 12, 4 a 5. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. O que ele está dizendo? Que a igreja não é uma placa de denominação. A igreja não é umas quatro paredes. A igreja somos nós que temos que estar ligados em Cristo. É isso que a Bíblia está dizendo.
E as pessoas não enxergam. Uma vez eu conversei com um rapaz sobre isso aqui, estava conversando, o cara me tratou muito mal, e por eu pensar diferente dele, ainda me chamou de inimigo, que eu era inimigo dele. E eu só respondi: é isso que é Deus, segundo o que você é ensinado onde você congrega? Eu estou abrindo a Bíblia para você e estou mostrando a verdade. Você não tem resposta, você não abre a Bíblia e diz que eu sou seu inimigo? Que Deus é esse que tu está aprendendo, que estão te ensinando que é? Porque isso aí não é Deus. Quem foge da Bíblia, todo mundo que é de Deus não foge da Bíblia. Quem foge da Bíblia é quem não é de Deus. Ponto final. Eu não tenho problema com ninguém. Eu não tenho raiva de ninguém. Não vejo ninguém como inimigo. Você tem o direito de não concordar comigo. E ponto final. Não vou te destratar por causa disso. Mas aqui trazemos a Bíblia na Bíblia. Então, se você é cristão, independente de onde você congrega, você tem que estudar e verificar que isso aqui está escrito. Simples assim. Vamos continuar. Isaías 66:1. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra os cabelos de meus pés. Que casa me edificarei vós? E qual seria o lugar do meu descanso? O que Deus está falando? Ele está em todos os lugares. E as pessoas se prendem, achando que Deus está lá na placa da igreja deles, naquelas quatro paredes. É isso. Aí na igreja, muitas pessoas me falam isso. Muitas. Sou professor. Muitos alunos falam para mim: professor, eu queria tanto que meu pai fosse em casa comer na igreja. Um cara desse é de Deus? Ele esquece que Deus está fora do templo. Ele não conhece a Deus. Não são todos que falam isso. Mas o de 10, 4, 5 me falam. Isso aqui é muito triste. Isso aqui é muito triste. Porque não conhecem a Deus. Muito bem, vamos para a religião agora. De acordo com o dicionário Oxford Languages, né? Eu peguei aqui do inglês, do dicionário inglês, diz assim: define religião como crença e ou adoração de um poder controlador sobre o humano, especialmente um deus ou deuses pessoais. Hoje em dia as pessoas seguem um falso deus trino, né? Que eles inventam coeternos, coiguais, co-substanciais. Só abre a Bíblia e me mostra onde é que está escrito isso. Muito bem. E não vale abrir João 1, não, com aquele erro de tradução lá. Eu quero essas três palavras. Desafio lançado aí. Vamos ver se existe mesmo isso na Bíblia. Não existe, já estou avisando. Agora, e Oxford Reference descreve a religião como um sistema organizado que pode abranger crenças, práticas, valores, morais e organizacionais, com o objetivo de manter as pessoas unidas. Será que realmente uma religião mantém a pessoa unida? Vários religiosos já falam para mim que só porque eu penso diferente deles eu sou inimigo. Já me chamaram de filho do diabo para baixo. Para cima não me chamaram. Porque eu fui conversar, a pessoa não abriu a Bíblia, não teve resposta e me ofendeu. Então, será que realmente o dicionário está certo? Não estou dizendo que o dicionário Oxford não é confiável. Estou dizendo que a prática dessas palavras não existem. Não existem. Quando estudarmos a religiosidade, você vai entender o que eu estou falando. Vamos para o próximo. Vamos ver qual religião a Bíblia mostra. Vamos abrir? Mateus 22, 36 a 40. Mestre, qual o grande mandamento na lei? Disse-lhe, Jesus disse-lhe: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o teu entendimento ou pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, o que que Deus deseja de seus filhos? O amor. E como é que eu amo? A Deus, você vai obedecer o que ele mandou fazer. E ao próximo, cuidar do próximo. É só isso. Você aceitou Jesus como Salvador? Você crê que Jesus fez o sacrifício por você, que levou o seu pecado? Você crê que o Pai ressuscitou a Jesus? Amém. Agora obedeça. Essa é a religião que Deus inventou. Ou o que Deus deseja para a humanidade. Que eu prefiro chamar assim. É isso. Não tem placa de igreja, não tem diferença. Aí você pergunta assim, mas por que que cada igreja prega uma coisa? Porque as igrejas não pregam a Bíblia, pregam o que eles acham. As igrejas que eu falo são as placas das igrejas.
Por isso que todo mundo tá aí brigando, discutindo em podcast. Eu não, no caso, não faço questão nada disso. Aqui é Bíblia na Bíblia. Bíblia na Bíblia. Muitas pessoas já tentei conversar. Desculpe. Tentei conversar Bíblia na Bíblia, não deu certo. Normalmente não tem resposta. E a grande maioria. Deu um susto aqui. O negócio me deu um susto aqui. Meu Deus, o bicho me deu um susto. Então a grande maioria, né? Fica com raiva e me ofende. De 10, 5 me ofendem. E quando não tem resposta, me deixa falando sozinho. Isso é porque, próximo sábado, um pedido de um grande amigo meu, irmão Ronaldo, eu vou explicar para os irmãos o que são os falsos profetas, as ações dos falsos profetas. Eu ia entrar no detalhe aqui, mas não vou entrar. Próximo sábado não perco. Aí no outro, nossa continuação dos estudos. Efésios 5:2. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Como que eu vou imitar Deus se ninguém nunca viu Deus? Versículo 2. E andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro e suave. Tá aqui, ó. É isso aqui que Deus quer. Aí tem gente que dorme tarde, porque tem um monte de coisa para fazer no templo onde ela congrega. É isso, é aquilo. E o líder não está nem aí se você tem colégio, se você tem faculdade, se não está nem aí. Ele põe a desculpa que é para Deus. Aí você faz tudo isso, não obedece, não lê a Bíblia, não conhece a Deus e acha que está salvo. Complicado, né? Mateus 25, 34 e 36. Então dirá ao rei, aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vós está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede, deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste me ver. Aí Jesus continua. Então os justos lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizeste uns desses meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Jesus não está mandando aqui você ficar miserável e abraçar o mundo todo. Não confunda. Não confunda. Todo mês eu tiro uma parte do meu salário e compro cesta básica. Compro um remédio para uma pessoa que precise. Às vezes vejo no sinal uma pessoa pedindo material escolar para o filho, eu compro. Porque eu sigo isso aqui. Ah, eu sou melhor que os outros. Não, não sou melhor do que ninguém, nem quero ser. Mas é porque Cristo me ensinou. Se ele me deu condições melhor do que muitas pessoas, eu não sou rico, não sou milionário, eu também vivo uma vida muito apertada e tem mês que eu uso cartão de crédito também. Eu não vou negar, minha vida também não é boa, não. Mas comparado a muitos que não têm, eu faço questão de ajudar. Tiago 27. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e guarda-se incontaminado do mundo. Você percebe que quando a Bíblia fala de religião, ele não defende uma placa de igreja. Ele fala sobre características daqueles que seguem a Deus através de Cristo. A sola Escritura. É isso que a Bíblia diz. Você acha que um dia eu vou perder meu tempo defendendo placa de igreja por aí? Tô fora. Eu estou defendendo é o que está escrito. É somente a Bíblia. E é isso que as pessoas deveriam fazer. A pessoa que pensa diferente de mim, eu respeito. Minha melhor amiga é ateia. Amizade com ela há mais de quase 20 anos. Se não chegou a 20. Minha melhor amiga é ateia. E eu sou um pregador do evangelho. Eu a respeito e ela me respeita. E tá tudo bem. Ah, você prega para ela? Prego com as minhas ações. E tenho muito testemunho bom. Muito testemunho bom. Um dia eu trago para os irmãos. Não é para que eu seja exaltado, não. Eu sou o pior dos pecadores. Eu era ateu. Eu me converti. Eu não me sinto melhor do que ninguém, não. Me sinto o último da fila. A bolacha do pacote toda quebrada. É isso que eu me sinto. Tá? Não estou aqui para exaltação. Mas é o que eu peço para Deus me ensina. Essa é a diferença.
Vamos continuar. Tiago 2, 16 a 18. E algum de vós lhe disser: Ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Sabe o que é isso? Você tem a condição de ajudar alguém. Você fala, Deus te abençoe. Não resolveu nada. Aí você pensa assim, mas Deus é capaz de fazer tudo. É, Deus é capaz de fazer tudo o que está falando para você ajudar quem precisa. Quando você sabe que alguém está necessitado. Se você tem condições para isso. Hoje em dia, falar em nome de Jesus é moda. Nós vemos cantores mundanos falando isso. Pessoas fazendo coisas totalmente ilícitas. E coisa pior. Em nome de Jesus. Virou tipo um absoluto cinema. Virou banal. Porque qualquer um fala. Toda vez que a palavra de toda vez que alguém de Deus é colocado num filme, numa novela, numa série, por que que a maioria é visto como piada, como chacota? Porque a maioria do povo de Deus é uma piada com chacota. Não tem mudança de vida. Muitos deles são piores que o do mundo. Você conhece pessoas assim, eu conheço. Ah, você está julgando? Não estou julgando ninguém. Pelas obras os conhecereis. Eu vejo as ações. Eu tenho alunos que se dizem cristãos, a cada 10 palavras, 20 é palavrão. São as obras, as ações das pessoas. É exatamente aqui. Por isso que é motivo de piada. Versículo 18. Mas dirá alguém: Tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras. Eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Significa isso. A sua fé em Cristo tem que seguir as ações, a obediência. Por isso que Paulo fala: aquele que furtava, não furte mais, trabalhe e ajude o necessitado. A obediência à palavra de Deus significa mudança de vida. Aí hoje pregam um evangelho sem lei, sem regra, o evangelho libertino, tatuagem gospel, funk gospel, rock gospel, carnaval gospel. Irmão, o que, que é isso? Desculpa. Eu quase ri agora, vou ser sincero. Mas como é que eu vou querer respeito se os próprios de Deus não se respeitam, irmão? Hoje qualquer coisa é para Deus. O seu líder religioso, e muitas vezes, aonde você congrega, você não guarda a Bíblia, o seu líder ou seu pastor, ou o que for, faz você fazer coisas que não está escrito, não, mas é para Deus. Hoje a desculpa é para Jesus. Mas vamos abrir a Bíblia, ver se esse para Jesus está escrito? Muitos não fazem isso. Vamos chegar na religiosidade. Isso aqui já tô fazendo o link. Tiago 12, 9, 22. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Aqui é um Deus só, não é um Deus trino, co-eterno, co-substituição, co-igual, não. Até o demônio sabe que só tem um Deus e Babilônia pregando trindade. Também os demônios o creem, singular, e estremecem. A falsa doutrina destrói uma salvação. 20 a 22 de Tiago 2. Mais um homem, vão. Queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Aqui está a diferença. Vou trazer para os irmãos futuramente um tema, ainda nesse mês, chamado Tiago e Paulo. Concordância ou. Esqueci agora o termo. Concordância ou discordância? Vou explicar exatamente isso aqui detalhadamente, como Paulo está falando, como o Tiago está falando e o que cada um está dizendo. O que Tiago está dizendo aqui? Tiago está dizendo que que a obra salva? Não. Tiago está dizendo que a obra ela aperfeiçoa você. É isso que está dizendo. Ela aperfeiçoa a sua fé. Aperfeiçoa você como cristão.
Quando você obedece a Deus, você se afasta do caminho errado, você se afasta do pecado e ainda demonstra com as obras que você foi salvo por Cristo. É isso que Tiago está falando. E não que você é salvo por ter obra. Ah, eu faço isso, eu estou salvo. Não tá, irmão, eu sinto muito. É obediência. De- Deus que não vai colocar umas três bombinhas aqui, botar uma ordem assim. Não. Deus não faz acepção de pessoas. Tiago 2, 23 a 26. E cumprindo-se a escritura que diz: E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Está aqui, ó. Ele creu, ele acreditou. Ele acreditou em Deus, ele obedeceu a Deus. Olha só isso que é maravilhoso. Abraão creu em Deus. E isso aqui colocou-lhe, foi imputado como justiça, chamado amigo de Deus. E as obras mostraram isso. É isso que Tiago está dizendo. 24. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, não somente pela fé. Sim. Ah, ele é salvo por isso? Não, não é salvação. Vou dar um exemplo aqui para você. Quantas pessoas dizem que, mas eu sou de Deus porque eu sou não sei o quê, porque eu tenho isso, porque eu tenho doutorado, porque eu sou formado. Aí o cara atrai a esposa, o cara mente, o cara não paga imposto. Não estou concordando aqui com carga tributária, nada disso. Estou dando um exemplo aqui de quem tem carro, casa, essas coisas. Coisa mais simples, tá? Que infelizmente temos que seguir a lei, né? Temos que obedecer, mesmo não concordando. Então é nesse ponto. O cara tem um carro, tem dinheiro para pagar o IPVA, não paga. O cara que é cristão está dirigindo com a habilitação vencida. Como que o cara desse é de Deus se comete crime? Porque pela lei é crime. Pode não ser um crime ligado ao Código Penal. E aí? Ah, mas eu sou de Deus. Como? Como é que um cara de Deus adultera? Como é que um cara de Deus mente? E vive nessa prática? Não estou falando do erro isolado, estou falando de uma prática, uma vivência. É isso que Tiago está dizendo. Você está salvo? Mostre pelas suas ações que você é salvo. Mude de vida. É isso que ele está dizendo. Olha o que diz aqui 25 e 26. Tiago 2. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Quem está dizendo? Raabe não protegeu os israelitas? Ela decidiu proteger. Mas se você for estudar a história de Raabe, o que ela fala para os espias? Eu conheço o Deus de vocês. Todo mundo aqui sabe o quão terrível e grande ele é. Ela já tinha ouvido falar. Ela ajudou os judeus porque ela se converteu. É isso que você tem que entender. Por isso que no 26 ele coloca assim: porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Você fala que é de Deus e você não obedece nada. Não abre a Bíblia a ver as regras, como Deus deseja que você viva. Aí você vive uma libertinagem que Paulo condena. Como é que você é de Deus? Eu já vi vídeos, irmãos, que gente na hora do culto, botando tatuagem, cara. Meu Deus, cara, eu fico assim revoltado. Vocês veem como é que eu fico só de falar. Imagine vendo esse vídeo. E uma pessoa dessa é de Deus, onde, irmão? Fica a reflexão. Vamos lá. Agora chegamos no ponto. Religiosidade. Segundo o Oxford Language, item 1. Desculpe, está horrível. Qualidade do que é religioso. 2. Tendência para os sentimentos religiosos, para as coisas sagradas. Muitas pessoas acham que religiosidade é seguir a Deus. Muitas pessoas acham que ir para a igreja está salvo. Mas não falta um culto, eu sou líder, não sei do que, isso não adianta nada. Não adianta nada. Tem um ponto mais importante que vamos estudar agora. Religiosidade na Bíblia. Isaías 29:13. Porque o Senhor disse: Pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Então tem muita gente que é religiosa, segue ritos da denominação religiosa, segue regras, faz tudo bonitinho, mas não está na Bíblia. Então não adianta nada. Deus condena a religiosidade.
Oséias 6,6. Porque eu quero a misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Se eu chegar hoje em qualquer denominação religiosa, num culto jovem, adolescente, não sei nem se todas têm isso, ou um culto normal, eu perguntar para todos os membros, me dê um versículo da Bíblia, o livro que está escrito, capítulo e versículo. Quantos vão me dar? Numa igreja de 300. Medite, irmão. Quantos? Bíblia o povo não sabe. Quantas pregações eu já vi do cara falando baboseira lá, Bíblia fechada, Bíblia está fechada, e aquele falando. Não, mas não está na Bíblia, mas veja só. É exatamente isso. Eles tiram, eles seguem as vozes da cabeça dele, o espírito de Satanás, eles seguem, não abrem a Bíblia para falar onde é que está saindo a informação, porque não seguem a Bíblia, seguem Satanás, achando que é Deus, e acham que conhecem a Deus. E quem segue esses caras vai para onde? Para o mesmo caminho deles, para a perdição. Se não se arrependerem. Vamos continuar. Mateus 11, 23, 24. E tu, Cafarnaum, que foste erguida até o céu, serás abatida até o inferno. Porque se em Sodoma tivesse sido feitos os prodígios em que ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor ou juízo para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. A religiosidade te cega. Cafarnaum viu os milagres, viu Jesus fazendo todos aqueles prodígios, Deus através de Jesus fazendo, e eles não creram. A mesma coisa hoje. Vamos abrir a Bíblia. Não, mas veja só. Vamos abrir a Bíblia. Não, 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 mas está implícito. É um veja só, um está implícito. Não é bem assim. É do mesmo jeito. A pessoa está tão ligada à religiosidade, está tão contaminada com vinho de Babilônia, que não enxerga o óbvio. O óbvio. E acha que está salvo. Vamos continuar. Mateus 21, 28 a 30. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois se arrependeu, foi. Ou arrependeu-se, foi. E, dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E, respondendo, ele disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Aqui está o exemplo de quem é verdadeiro com Deus e de quem é religioso. O que a Bíblia diz? Vamos dar alguns exemplos. Dízimo era alimento, não, é dinheiro. Não, mas veja só, religioso. A Bíblia diz que não existe trindade, é o único Deus verdadeiro. Não, mas veja só. Veja, é sempre isso. Aquele que tem uma ideia e se arrepende, abre a Bíblia. Estude, irmão. Você tem todo dia de estudar. Não você pensa que está em mim direto. Estude. Peça direção. A Bíblia diz uma coisa. Eu não acredito. Mas se arrepende, Deus é esse cara. Deus está com esse cara. Mas aquele que está tão arrogante, tão presunçoso, não, mas eu sou doutorado, porque você tem que entender, não vale de nada isso. Quem matou Jesus foram os estudados. Foram os doutores que mataram Jesus. A Bíblia mostrando que os doutores não têm Cristo. Quem é que tinha Cristo? A maioria, os pequeninos. Tirando Paulo, né, que era muito letrado. Então vemos isso. Nada de novo debaixo dos céus. Né? Os caras se escondem atrás de diploma, as pessoas sendo enganadas por falsos profetas, achando que um ensino superior diz que a pessoa é de Deus. Ai, é só para rir, né? Porque chorar não dá. Mateus 21, 31, 32. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Responderam eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram diante de vós no reino de Deus. Por quê? Porque os líderes estão arrogantes. Eles acham que só porque tem um curso superior são de Deus. Eles acham que só porque é formado são alguma coisa. Você quer ver um exemplo? Vou terminar de ler o 32, vou falar uma vez uma coisa que eu passei.
Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não crestes, mas os publicanos e meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. É isso que acontece. Religiosidade te deixa cego, te dá arrogância, presunção, orgulho, soberba. Você quer ver um exemplo? Uma vez um senhor chegou para mim, todo arrogante. Você vai entender por que eu falei isso agora. Ele chegou para mim, adivinha onde eu preguei? Aí eu falei para ele, Deus não gosta de adivinhação. Eu não vou adivinhar. Ele me respondeu assim, eu preguei em tal igreja. Sabe quando você vai pregar nessa igreja? Nunca. Ele me dizendo isso. Nunca. Aí eu falei, é verdade. Você tem toda a razão. Aí ele falou, por quê? Porque quando eu não prego para arrogância, para crescimento próprio. Eu prego quando Deus me dá a mensagem para a pessoa mudar de vida. Eu não sou um pregador coach. Eu não sou um pregador, Deus já te dá vitória. Se o povo quer ouvir isso, pregue onde você quiser. Eu não faço questão nem de estar ali. Mas se alguém quiser aprender Bíblia na Bíblia e conhecer o Deus verdadeiro, nem que seja um, estarei lá. Não é a roupa que me preocupa, é o coração, é dentro. Tem tanta gente aí que anda bem vestida, tantas pessoas com uma beleza exterior muito mais, né? Muito mais, eu ia falar uma redundância aqui, uma beleza muito maior comparada às demais, vai abrir a boca, você até se assusta, né? Infelizmente. E isso que acontece com muitos cristãos, né? A religiosidade cega, não consegue enxergar o óbvio do que está escrito e nunca se arrepende. Alguns se arrependem, mas não todos. Mateus 15, 1 a 3. Então chegaram a Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. 3. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Tem muita tradição hoje de várias denominações religiosas que não está escrito na Bíblia. Aí eles falam o quê? Veja só, não, mas é porque é assim, não, mas é sempre a desculpa. Bíblia fechada, irmão, acorde. As pessoas não estão abrindo a Bíblia para te ensinar nada. Eles fecham a Bíblia, não, mas veja só. Cuidado, você está sendo enganado. Muito cuidado. Então Jesus está dizendo: os religiosos, os líderes religiosos, em sua grande maioria, não são todos, afastam você de Deus porque seguem mais a tradição, mais a cultura, mais o que ele acha do que o que está escrito. Chamando Deus de mentiroso, Jesus de mentiroso, a Bíblia de mentirosa, os apóstolos de mentiroso e os profetas de mentiroso. E ainda perseguem, difamam, caluniam em alguns casos. É isso que é ungido para você? Reflita. Mateus 15, 4 a 6. Porque Deus ordenou, dizendo: Honra teu pai e tua mãe, e qualquer que maldisser o pai ou a mãe certamente morrerá. Não se tem registro, vou dar só um parênteses aqui, dentro do judaísmo, nem que seja totalmente messiânico, que chegou a ter morte de pessoas por desonrar pai e mãe. Até onde eu pesquisei, não tem registro, tá? Até onde eu sei. Versículo 5. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor que podeis aproveitar de mim. Esse não precisa honrar nem a seu pai ou a sua mãe. E assim invalidar pela vossa tradição o mandamento de Deus. Eu não vou entrar aqui no mérito de quais tradições invalidam o mandamento. Posso trazer um outro vídeo para os irmãos no futuro, mas o tema aqui não é esse, tá? Mateus 15, 7 a 9. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Olha só o que acabamos de ler aqui. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas seu coração está longe. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Os profetas, profetizas. Não porque veja só, porque um anjo esquece. Tudo diabólico, tudo maldito, anátema. Tudo que vai além da Bíblia é maldito. Não é para sua salvação. Não esqueça, cuidado com a religiosidade. Tudo que vai além. E tudo que não está escrito também, tudo que é acrescentado, tudo que é tirado. Cuidado.
Mateus 15, 10 a 12. E, chamando a si a multidão, disse-lhe: Ouve e entendei. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca, e isso é o que contamina o homem. Jesus não está dizendo aqui que eu posso comer qualquer alimento, irmão. Jesus está falando do espiritual, daquilo que é pregado, daquilo que é ensinado, da doutrina. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: Sabe que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Os fariseus entenderam. Eles entenderam. Mateus 15, 13, 14. Ele, porém, respondendo, disse: Toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Todo líder que se diz líder, ungido, que não é de Deus, a máscara vai cair. Pessoa perderá a salvação. 14. Deixai-os. São cegos condutores de cegos. Ora, se o cego que é outro cego, ambos cairão na cova. Cuidado com o que você anda seguindo aí. Nem todo mundo que diz que é de Deus é de Deus. E tem vários que, se eu chegar com um versículo da Bíblia, já vai ficar com raiva. Somente eu não preciso nem entrar na Trindade, só mexer no dízimo. Não venha a nós do seu líder ungido. Aí fica com raiva. Para aqueles que são falsos, né? 1 Timóteo 6, 3 a 6. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, contendas, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade. Olha, privados da verdade. Cuidando, que ganho seja piedade, aparta-te dos tais. É o que eu faço. Eu vejo um mercenário pregando errado aí, não quero nem saber. Ah, você deixa de falar com ele? Não, eu me afasto. É diferente. Mas grande é o ganho, a piedade com o contentamento. É isso que acontece hoje. Muitas pessoas te enganam por causa disso. Deus vai te dar vitória, Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar não sei o quê. Deus virou um gênio da lâmpada mágica agora. Deus é um comerciante. É um Silvio Santos celestial. Não, não seja enganado. Homens que jamais têm a verdade. Não sejam enganados. Agora, 2 Timóteo 3, de 1 a 3. Isso aqui, Paulo está falando dos religiosos, do joio, né, do joio, dos falsos. Sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliável, caluniador, intemperante, cruéis, sem amor para com os bons. 2 Timóteo 3, 4 a 6. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deixa, afasta-te. É isso que eu faço. Me afasto. Eu não deixo de falar com ninguém, não trato mal, não falo nada disso. Me afasto. O que é isso aqui? Os religiosos. Tem aparência de ser de Deus, tem aparência de ser ungido. Eu já vi pastor que que agredia a esposa e estava lá na igreja pregando sobre casamento. O pior é que eu vi a agressão. Faz tempo, há mais de 10 anos isso. E o cara ficou com raiva de mim. É, vamos orar que o diabo está furioso. Eu fui da parte do cara, porque a esposa me pediu ajuda, não sei nem como é que tá a situação deles hoje, eles moram em outro estado, né? E o cara lá com raiva, porque caiu a máscara dele, chegou na igreja, vamos orar que o diabo está furioso. O diabo tá batendo um palma pro cara daquele, se ele não mudou. Não sei nem se ele tá vivo. Eu espero que ele tenha se arrependido, tenha tratado melhor a esposa dele. 6. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nessas carregadas de pecados e lavadas de várias cobiças. Sabe aqueles escândalos de pastores que vão no culto, a mulher a amante lá, não sei o que, a do programa, vai cobrar? É isso. Esses escândalos aí dentro de certas placas de igreja, um querendo mandar, um querendo ser o líder. É isso. E as pessoas seguem. Elas não enxergam. Se o líder não sabe a Bíblia, imagine a ovelha desse cara. As pessoas não entendem. As pessoas atropelam a Bíblia.
E tem gente que acredita no engano de Satanás, nos sentimentos dela, e não abre a Bíblia para saber se aquilo é verdade. Mas tem esse ponto também. 2 Timóteo 3, 7 a 9. Que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. É isso. Tu abre a Bíblia para qualquer pessoa. Os religiosos não seguem a verdade, não conseguem entender, e muitos não serão salvos. E, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Então tem pessoa que não adianta pregar, você vai perder seu tempo. Não é todo mundo não, tá? Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também foi o daqueles. Quanto pastor aí tá caindo a máscara dele? Quantos? Né? Quantos? Pediu dinheiro para trocar é, jatinho, né? E a pessoa ainda segue. Vamos lá. 2 Tessalonicenses 2, 3 a 5. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem antes que venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama a Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo ser Deus. O que é isso? Não é somente um anticristo, como é chamado. São as falsas doutrinas. Se você adora uma trindade, você já está adorando alguém que está no lugar de Deus. Isso é um exemplo básico. Apostasia, falsa doutrina, ensino errado, ensino antibíblico. É aquele veja só. Não, mas veja só. É o veja só. E isso é um anticristo. É o pensamento do anticristo. O veja só. Não, mas está escrito. Não, mas veja só. Não, mas espera aí. É o pensamento do anticristo. Se não está escrito, é do anticristo. Pronto, se é do anticristo, é do demônio. Ó, não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando eu estava convosco. 2 Tessalonicenses 2, 6 a 8. E agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Vai chegar um tempo que vai piorar as falsas doutrinas, que vai se aparecer, né? Porque já o mistério da injustiça opera. Se na época de Paulo já operava, imagina agora que está avacalhado aí, que o povo só quer o venha a nós. Somente a um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a que o Senhor desfará pelo espírito de sua boca, e aniquilará pelo resplendor da sua vida. Na volta de Jesus, e Jesus vai resolver isso pessoalmente, né? 2 Tessalonicenses 2, 9 a 12. A esse cuja vida é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Nem tudo que é cura é de Deus, tá? Nem tudo que labachura, siricanto, isso não é Espírito Santo, não. Isso é outra coisa. De Deus não é. E com todo o engano da injustiça para os que perecem. Opa! E com todo o engano de justiça para os que perecem. O que perece? Aqueles que você prega, 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 mas veja só. Não, não é bem assim. É isso aqui. Porque não receberam o amor da verdade para se salvar. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Tá vendo quanto isso aqui é pesado? Você que veja só, não, mas não é, não, mas espera aí. Cuidado. Isso aqui é para você. Ficar fugindo da Bíblia, procurando explicar a Bíblia sem Bíblia, não abrindo Bíblia, pegando fontes externas que não está escrito, que vão além do que está escrito. Cuidado. É mentira de Satanás. Para que sejam julgados todos que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Por que eles não seguem a Bíblia? Por que eles não creem na verdade? Porque eles têm prazer no pecado. Eles têm prazer no erro. Benefício próprio, outras coisas também. Apocalipse 3, 14 a 16. E o anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. O que é isso? A igreja da última geração. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Água morna dá vontade de vomitar, né? Por que isso aqui dá vontade? Por que ele é morno? Por que ele não é frio nem quente? Porque não se decide. Vive a meia verdade e a meia mentira ao mesmo tempo. O maior engano de Satanás dentro da igreja de Cristo é o quê? É a falsa verdade. É um pouco da verdade com muita mentira e mesclou.
É isso aqui. Aí Apocalipse 3, 17 a 19. Como diz, rico sou, e estou enriquecido, e nada tenho falta. É isso aqui que me diz perfeição. Eu já sei. Uma vez eu fui conversar com uma pessoa sobre a Bíblia, isso na Bíblia, eu já sei. Não sabia nem o primeiro livro da Bíblia. É isso aqui, ó. E não somente isso. Veja só. Não, mas peraí, não, mas entenda. É tudo igual. E o que que Jesus fala? E não sabe que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho de me compre ouros provado no fogo, para que te enriqueça, e roupas brancas para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez. Roupa branca são as ações. Lembra lá de Tiago? As ações de justiça. As pessoas não entendem isso. Por isso que tá cheio de cristão dando um mau testemunho aí. Porque não segue, não sabe nada, né? O que é a nudez? O pecado. E que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. O que é isso? A Bíblia diz assim: lembra-te do sábado para santificar. Não, mas veja só. Para nós, há um só Deus o Pai. Não, mas veja só. Dízimo era alimento para o pobre, para o órfão, para o necessitado. Não, mas veja só. A Bíblia está dizendo e ele não enxerga. É o veja só. É isso que Jesus está dizendo. Compre de mim para que você seja salvo. Largue a arrogância, a presunção, a religiosidade, as doutrinas de homens, os falsos ensinamentos, as falsas doutrinas. Largue tudo isso e venha para a sola Escritura. 19 diz isso. E eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Meus irmãos, muito obrigado por estar até aqui. Meu amigo Frank, muito obrigado por esse tema. Foi um tema sensacional. Que Deus continue te usando para trazer mais tema para nós. Que Deus abençoe, meus irmãos. Um ósculo santo a todos.